Bom, pessoal, então hoje a nossa apresentação é com o grupo C, né? Sobre gestão de custos versus desempenho de CIDOT, com a Jaqueline e a Bárbara. Estou curiosa para ver o que vocês trouxeram para nós. Pessoal, só antes das meninas iniciarem, a gente tem aquele tema do cronograma que vai ser durante o congresso da BTO, né? Que é uma data do dia 16 de outubro, né? Como no dia 14 de outubro, que é antes do congresso, vai ter aula normalmente, nós pensamos em dar as duas aulas no dia 14. A gente queria saber se fica tudo bem para todo mundo. Porque são duas aulas que eu e a Carol mesmo já iríamos ministrar. E aí a gente ministra as duas no dia 14. Tudo bem para vocês? Que aí a gente faz uma aula, faz um debate, e aí depois a gente faz a segunda aula, tá? Aí se quiserem até a gente faz uns 15 minutos, né, Carol, de intervalo. Sim. E aí a gente volta para a próxima aula. Pode ser, então? Então a gente fica combinado dessa forma, tá? Então vou passar a palavra para as meninas. Você quer falar alguma coisa, Carol? Não, acho que é isso mesmo, a gente então faz a aula junto, né? Na próxima quinta-feira já é uma aula que eu vou dar sobre modelos de gestão de equipe de captação. E aí fica a parte da logística de transporte para o dia 14 também. Vocês vão no congresso também, pessoal? Alguém vai? Quem é que vai? Acho que só a Pamela. Oi? Acho que Só a Pamela? Tá todo mundo ciente para o congresso? A Pamela vai, né? Eu vou. Tá todo mundo ciente que foi publicada a nova portaria, pessoal? No dia 25 de setembro. Nem eu li ainda, gente. Tava falando com a Carol. Tem que sentar agora para estudar, né? E assim, diferente da de 2017, que ficou bem parecida com a de 2009, né? Essa portaria agora mudou muita coisa. Muita coisa. É outra coisa, é outra. Pode acontecer até de ter assuntos que a gente discutiu aqui que já foi Que já não atualizado, é, exato. que não é mais. Então, eu acho importante aí quem der conta de ir lendo aí, atualizando. Com certeza o Congresso vai trazer muito, né, dessa portaria agora, né, Carol? Eles publicam antes do Congresso, não é também não é coincidência, né? Mas discute muita coisa lá. Então, às vezes, até no dia do nosso fechamento aqui, a gente pode bater um papo, né, sobre as principais modificações, né? Que a gente sempre faz um fechamento de módulo, né? Então, de repente, a gente prepara aí um fechamento para vocês, tá? Para a gente pontuar as principais mudanças e a gente indica a leitura, né? Até a estrutura da portaria está diferente, né? Tá. Ela traz dimensionamento de equipe, que é uma coisa que não trazia antes, né? Acho que para o TMO, importante, né, Jaque? Porque foi maravilhoso, eu já estou com ele debaixo do braço, diretoria. Porque é uma luta, né? Dimensionamento de TMO. Achei bem interessante. Ele traz dimensionamento multi, de unidade, né? Bom demais. Que era uma coisa que não tinha antes. Vamos ler, depois a gente discute. Muita coisa. Tô tentando me organizar para, pelo menos, ler por cima, para a gente já começar a ir discutindo aqui, tá, pessoal? Então, posso passar a palavra para a Jaqueline e para a Bárbara? Então, acho que sim. Boa noite a todos. Pode tentar aí compartilhar, eu te aviso. Vou tentar compartilhar, tá bom? Tá. Meu backup é a Bárbara, caso eu não consiga, mas eu acho que vai dar certo. E como spoiler, a Bárbara vai trazer bastante as atualizações do novo. Opa, que coisa boa! Olha, ela fez assim, ó. Só um pouquinho. Algumas coisas. Bom demais. Só umas pinceladas. Já vai ser totalmente novidade para nós, Bárbara. Para mim, só de chamar de EDOT, eu fiquei perdida. Aí depois eu me situei. Falei, gente, eu tinha que mudar depois, né? Questão de Deixa eu tentar aqui, peraí.
Mas não se preocupem, pessoal, como toda mudança de portaria, a gente tem um prazo aí para ir se adequando. É. Conseguiram ver? Apareceu, só não está ainda em modo apresentação. Apareceu? Para mim, ainda não está em apresentação. Isso, não tem apresentação ainda. Cadê que para mim tá? Então deixa eu voltar, vou botar nesse aqui. E aí? Agora sim. Certo. Certinho. Deixa eu botar esse aqui. Então, boa noite, pessoal. Hoje o nosso grupo, eu e a Bárbara, a gente vai trazer um pouquinho desse. Acho que foi um desafio, tanto para mim quanto para ela, falar sobre gestão de custos e o desempenho na Cidot, né? Quando teve esse tema para a gente, e para mim especificamente, eu falei assim, gente, como é que deve ser na área pública essa gestão de custos? Porque lá no privado, assim, eu sou de uma rede 100% SUS, mas a nossa gestão ela é de iniciativa privada, a gente traz muitos centros, a gente traz muito custo. A gente faz análise do custo, a gente vê se a gente está acima ou abaixo do esperado, quanto foi orçado e quanto que a gente desempenhou, isso é bastante comum. Mas eu fiquei realmente na dúvida se como é a realidade no público, se tem ou não. E fazer esse contrabalanço com o desempenho. Então, eu fiquei feliz, primeiramente, que a primeira vez que na hora que eu bati o olho, eu achei uma portaria, né, número 55 de 2018, onde ela traz um programa nacional de gestão de custos, é um programa do Ministério da Saúde. Então, eu vou trazer aqui alguns ideais dele, tá? Alguns objetivos e diretrizes que ele estabelece, estratégia e prioridade para implementar apuração de gestão de custos no âmbito do SUS, tá bom? Para avaliar os recursos de resultados e a eficiência. Então, ele fala sobre custo e fala sobre os desempenhos também. Ele disponibiliza o sistema de informação específico para isso, para essa análise, uma metodologia padronizada que ajuda todos os gestores a entender melhor esse programa e como funciona. Eu até entrei, eu vou mostrar posteriormente, até tentei entrar, mas tem um login, uma senha para os que são direcionados poderem entrar. Ele fomenta formação com capacitação técnica em gestão de cursos. Então, esse mesmo programa, ele libera treinamentos, não só para a área da diretoria ou superintendência, mas ele abre também para supervisores e pessoas indicadas dentro do hospital que podem realizar essas capacitações técnicas. Achei muito interessante e também para conhecimento, da gente saber que tem essa ferramenta um dia, ou para quem já está na área pública, ou quem por acaso trabalha em hospital, saber que tem a possibilidade de treinamentos nesta área. E, mais de tudo, é promover a cultura da gestão de custos, que eu acho isso muito importante, a gestão de custos dentro do SUS. E ele traz como ferramenta de informação, né, ele traz o Apura SUS, que é o sistema de apuração e gestão de custos do SUS, que lá ele relata bastante que esta ferramenta, você entra com login e senha, você tem todos os acompanhamentos de custos hospitalares, de custos de centros de custos, então, e que você pode alimentar essa plataforma dá subsídio para você trabalhar. Então, eu não conhecia a fundo, fiquei até curiosa, mas achei muito interessante só de existir essa ferramenta, né? E o que mais traz na literatura é que a falta de informação sobre custos na saúde, de forma sistematizada, é apontada como o principal motivo da ineficiência de um setor, além de comprometer o desempenho também. Então, o que a gente traz com isso? A gente pode trabalhar em qualquer setor, em qualquer área, se a gente não conhecer o custo do nosso setor, não conhecer o que ele precisa para trabalhar e mostrar o seu real valor, também a gente pode diferenciar um pouco entre custo e valor, a gente também não vai ter uma boa eficiência, né?
Eu penso assim, não, Cidot é uma área. Eu fiquei pensando durante a construção desse trabalho, eu falei, não, Cidot é uma área barata, não precisa de tantas coisas. Mas depois eu refletindo, eu falei, não, a gente tem que falar quais são os custos do setor, mostrar por que a gente precisa do valor X e utilizar isso como ferramenta para melhoria do desempenho do próprio setor, né? O setor que eu estou dizendo é a Cidot em si, tá bom? Então, achei isso muito importante, eu acho que vale muito a pena. E o Ministério da Saúde, em 2006, ele trouxe o conceito de centros de custos, que, como gestor, ele bota assim, como sendo um setor de uma instituição que é possível ter gastos mensuráveis, ou seja, qualquer setor dentro de uma instituição que você possa fazer gastos mensuráveis, ele é considerado um centro de custos. E que não necessariamente ele não precisa seguir o ideal do organograma da sua instituição. Então, ele é, na verdade, um paralelo em relação ao organograma. Então, não precisa seguir aquele organograma prático que às vezes tem aí nos sites do hospital e tudo mais. Ele identifica que se você tem um setor ou uma área que você pode, dentro desse setor, mostrar os seus gastos e mensurar esses gastos, sim, ele pode ser considerado um centro de custo, tá bom? E o ideal é que seja, sim, a Cidot seja, evidentemente, um centro de custo. E eu achei muito interessante, eu não sei como é que é nos serviços de vocês, mas no meu hospital a gente trabalha como centro de custo. Então, tem um centro de custo da minha unidade, tem um centro de custos de todos os setores. Eu não sei como é na rede pública. Depois eu vou até trocar figurinha com as colegas da área pública para ver como é. Jaqueline, só para complementar, no SUS também tem os centros de custo, viu? Tá, então ótimo, perfeito. Então, que bom que, na verdade, o centro de custo, ele usa como o centro de custos hospitalar, ele mostra nos artigos que a gente trouxe, que ele é uma ferramenta para poder você realmente melhor direcionar os valores, a verba, melhor dizendo. Então, esse Bertoi, esse book, lá em 2000, ele trouxe uma parte importante, que é sobre a departamentalização de centro e o centro de custos. Ou seja, dentro de um hospital, dentro de uma área, a gente precisa departamentalizar, separar mesmo. E ele bota em áreas produtivas, área de apoio e áreas administrativas. Essa referência entre o que é produtivo, o que é apoio e o que é administrativo, em alguns hospitais, a gente vê que pode variar, mas ele pode variar mesmo. O que para um setor, o que para um hospital seja produtivo, o outro seja apoio, por exemplo, a depender da prioridade daquele hospital em si, tá bom? E a gente pode variar bastante. Então, veja que o apoio, a área produtiva, ele bota como serviços médicos, enfermagem, berçário, maternidade, apoio, higiene, lavanderia, manutenção, administrativo, contabilidade, diretoria, administração. Esse é um modelo que eles mostram, mas isso pode variar de acordo com a realidade de cada hospital. E o próximo que eu trouxe foi um estudo realizado num hospital, na implementação do centro de custos de um hospital de Minas Gerais. O hospital, ele é filantrópico. E ele fez a implementação do centro de custo no hospital, porque ele não tinha isso como ferramenta. E aí eu achei bem interessante em que ele separa o centro de custos. Então, ele coloca a área administrativa, veja que eles botam administração, assessoria de comunicação, assessoria jurídica, chefia. Ele bota como apoio e auxiliares, ele identifica aí a Cidot. Então, eles identificam nesse hospital, lá em Minas Gerais, a Cidot como, sim, um centro de custo. Aí eu fiquei me pensando, eu não sei se no meu hospital a Cidot é um centro de custo ou se ela está dentro do centro de custo da UTI, que muitas vezes acontece isso, eles colocam a Cidot como um centro de custo da UTI. E aí você acaba sendo cega, você não consegue, né, mensurar melhor ou receber verba. Ou direcionar verba também, né? Deixa eu voltar aqui, perdão. E aí, os custos intermediários, eles botam como radiologia,
comitê de ética, hemodinâmica, e a produtividade logo em seguida, eles botam farmácia, UTI, as unidades clínicas, então ele é bem grande esse trabalho. E no final, ele esse trabalho com o Hospital Grande, filantrópico lá de Minas Gerais, ele trouxe que com a divisão do hospital em centros de custos e com a identificação do custo real de cada setor, uma vez que você segrega, que você separa e você tem o real custo daquele setor, você consegue distribuir melhor as verbas e o dinheiro para cada área. Que às vezes você estava dando um valor a mais para uma equipe X e um valor a menos para a equipe Y. E aí é o que eu tirei como reflexão. Eu falei assim, eu não acho que a gente tenha que colocar, por exemplo, um custo barato dentro do CIDOT, né? Então, eu falo o seguinte, eu não vou botar preço no serviço dos outros. Quanto é que é o seu preço? Você que fala o valor do seu trabalho, né? Então, eu acho que também a gente não pode hiperinflacionar também para não ficar um cara absurdo e nem subestimar. Na verdade, fazer um valor justo e um valor real, para que você tenha, em contrapartida, um bom desempenho daquela equipe, né? Não adianta você economizar em pessoal, você não ter equipe e querer que um CIDOT tenha um desempenho maravilhoso, com os seus indicadores lá em cima, que você não vai dar conta. Um não condiz com o outro. É o barato que sai caro. E aí, eu quero fazer um teste com vocês, né? Na verdade, este centro de custos aqui, né, continuando aquela apresentação do trabalho que ele mostrou, quando os setores foram elaborar quais são os seus custos dentro do seu setor, eles olham essas variáveis. Ele olha consumo, despesa administrativa, despesa pessoal, financeiras, operacionais, honorários e tudo mais. E aí eu trouxe aqui uma reflexão para nós fazer. Vamos dizer que nós somos gestores do nosso CIDOT, que a gente foi convocado do nosso serviço para o nosso diretor, o superintendente pediu para dizer qual o centro de custo, porque você está lá brigando pela sua CIDOT e acha que você tem que ter verbo para isso direitinho, e aí a gente tem que tentar trazer qual é o custo da nossa CIDOT. E aí eu vou pedir para vocês entrarem aí, se vocês conseguirem. Vocês vão me falando aqui, porque eu estou cega, eu não estou vendo ninguém. Ô, Jaque, tem como mandar o link pelo chat? Vocês conseguem tirar foto, será? Deixa eu ver. Deixa eu tentar acessar pelo... Aí, parece que eu consegui. Deixa eu ver, porque o pessoal tá no celular, é isso? Deixa eu ver. Calma aí, eu vou parar o compartilhamento aqui, rapidinho. É uma nuvem, Jaque? É uma nuvem de palavras, é. Sim, eu consegui acessar. Peraí. Só que eu estou acessando pelo meu celular, pessoal. Aqui foi também, mas eu fiz a mesma coisa. Eu botei o celular e deu certo. Isso. Acho que vai ser mais fácil. Deixa eu ver se alguém não consegue. Deixa eu fazer um download aqui. Alguém mais não conseguiu? Pessoal, dá um joinha aí ou coloca no chat quem conseguiu entrar. Não consegui. Eu tô sem o celular, mas quando aparecer de novo, eu tento digitar aqui o link. Deixa eu ver. A Lohane não vai conseguir acessar porque ela está no trânsito. Deixa eu ver, gente, calma aí. Não pensei em mandar pelo chat. A Carolina não conseguiu também. Calma aí. Tranquilo. Eu vou entrar. Eu vou entrar no meu e-mail e tentar enviar para o meu e-mail, porque... Tá. Tá? Peraí, rapidinho. Aí você copia o link, né? É. Eu acho que vai ser mais fácil. Leandro conseguiu acessar. Mas eu penso que ele está perguntando como é que usa, mas já que só entra na nuvem de palavras, né? Só entra. Depois tá. eu libero. É só isso mesmo. Depois ela vai
Passando as instruções. Rapidinho. Quem sabe faz ao vivo, que não sabe também, né? Porque eu não sei, foi um teste só. Vai dar certo. Copiar link. Vou mandar no. Vamos ver se vai dar certo no zap do grupo. Tá. Mandei. Recebeu aqui. Eu testei também pelo WhatsApp e deu certo, Jaqueline. Deu certo? Então. Deu. Então, gente, quem não conseguiu pelo QR Code, é só entrar no grupo lá da pós, que a Jaqueline mandou o link. Peraí, que eu vou compartilhar agora o outro. Tá. Uai, gente. Vocês estão vendo nada, né? Aqui. Não, cadê? Uai. Vocês estão conseguindo ver? Não, né? Ainda não. Eu não estou conseguindo compartilhar a tela da nuvem. Vamos aí. Será que não dá em tela cheia? Não tá. Ele não me dá a opção de selecionar a aba. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Tá, calma aí. Não aparece, né? Tá tipo esquisito. Não, só replicou. Ele não identifica a nuvem como uma tela. Ai, que saco. Quando clica lá, ele não fica a tela, é isso? Não, quando eu boto share, ele não me dá a opção. Ó, janela. Quando eu boto janela, ele não me dá a opção. Não tem problema, não. Faz parte. O que eu queria, na verdade, é que a gente fizesse uma nuvem de palavras que vocês citassem no centro de curso de vocês o que vocês colocariam, quais eram os cursos dentro da CIDOT de vocês. Uhum. Vamos fazer pelo chat. Pode ser? Ou cada um pudesse falar uma palavra? Pode falar, pode ser também. Abre a câmera aí, pessoal, para poder participar, que aí depois a Jaque volta para a apresentação. Isso, cada um vai ter que falar uma coisa que vocês colocariam no centro de curso de vocês e da CIDOT de vocês, caso vocês fossem um de cada Vamos vez. lá, pessoal. Você Não fala precisa no brigar geral, para falar. você fala no geral ou como Não assim? precisa brigar. Pode ser geral. Pessoal, então. Pessoal, Pessoal, o que mais? você está digitando na nuvem? Deixa Não, eu ver estou o que digitando aqui, aparece. depois vou apresentar para Então vocês. tá bom. O que mais? Repete a abertura aí, Jaqueline. Você quer saber tudo que entra nos cursos. Mas eu não consigo encontrar uma palavra que pudesse. Se vocês são membros de uma CIDOT, e aí o diretor do hospital vai falar o seguinte, agora a gente vai ter a CIDOT como um centro de custo. Você vai dizer para mim qual é o custo da sua CIDOT. Você como responsável por essa CIDOT vai dizer aí o que você colocaria dentro do seu centro de custo.
parte de tecnologia seria, tipo informática, para que esse Pode botar. processo... Uhum. Eu acho que logística também. Logística. O que mais? Jaque, pode Oi, colocar Leandro. aí insumos, dia a dia, material administrativo. Você pode vir também pensando até mesmo com questão de, dependendo do nível, né, desse centro de custo, pensar também na questão de estrutura mesmo, né, eletricidade, internet, alguma coisa assim. Uhum. O hospital fornece para todo, né, mas assim, dependendo da administração, eles gostam até de separar, né, então eles têm um CNPJ diferente, né. Sim. Aí vem aluguel, essas coisas assim, né, não sei se é tudo muito específico, depende da prática, né, quando você tem um espaço. Vamos pensar que a Cidade está dentro do hospital. Mas então, é isso, por exemplo, assim, dependendo do lugar do hospital, você também não sei de custo, né? Eles colocam lá, por exemplo, assim, quantas lojas, quanto espaço você ocupa também. Isso. Mas, assim, geralmente depende é bem singular isso mesmo. Geralmente o pessoal não faz isso, não. Só teve um lugar que eu trabalhei que tinha essa questão. Quem mais? Quem não falou? Carol, o que você colocaria? Carol Beatriz, a colega. Eu coloquei logística. Você falou logística? Desculpa, porque eu não estou vendo. Eu coloquei logística. Então, acho que todo mundo falou. Então, vou trazer um pouco aqui das coisas que a gente trouxe. Te aviso quando você compartilhar. Tá. Compartilhou. Só falta pôr a apresentação. Aí, deu certo. Então, a gente trouxe exatamente, né, vocês pensando enquanto CIDOT, no centro de cursos que a gente traz. Então, vocês trouxeram o pessoal, né, que é o RH, a TI, a área de internet, eu preciso de telefone, a gente precisa de logística também, a gente talvez precisa de um carro ou não precise. Insumos, né, que é materiais administrativos, papel, quanto a gente vai gastar de imobiliário, estrutura física, internet. Eu entendi quando você falou, Leandro, de aluguel, quando eu acabei de vir de São Paulo, que estava na Beneficência Portuguesa, que eu fui fazer o PROAD lá. E eles alugam uma casa só para essa casa ser da equipe do transplante. É muito interessante, né? Porque como falta espaço dentro do hospital, eles fazem isso. Sobre o aluguel. E aí a gente tem que pensar também que a CIDOT ela pode contribuir, por exemplo, nos exames. Nos exames que a gente faz na morte encefálica. Então, isso é uma coisa que a gente fez lá no hospital, a gente conseguiu, por exemplo, fazer que o hospital comprasse o aparelho de EEG com os eletrodos específicos para a gente não precisar de outro aparelho. Então, a gente pode solicitar, sim, aparelhos para a gente, né? A gente pode solicitar a equipe médica responsável que vai dar apoio também, horas de trabalho da equipe médica, horas de trabalho da equipe de enfermagem para a gente botar. Porque se a gente não botar o valor real, ou então uma coisa importante que ninguém lembrou, campanhas e capacitação. Então, a gente tem que pôr no nosso centro de curso que a gente faz uma campanha anual no nosso setembro, que a gente vai precisar de papéis, a gente vai precisar de verbas, né? E também pensando sobre capacitação, porque hoje é muito difícil a gente começar um serviço, começar um trabalho sem a gente ter o bem marketing, né? Que a gente fala. Então, assim, eu preciso ter uma experiência, então, assim, vale a pena eu encaminhar um colaborador para uma CIDOT lá do Paraná, para ele ter a experiência do Paraná, fazer uma visita técnica, e ele trazer toda a experiência dele para trazer para o meu hospital, isso vale demais, isso não é custo, isso tudo vai ser revertido, com certeza, no desempenho daquela equipe na estruturação. Então, a gente, enquanto gestor, tem que pensar em todas essas possibilidades e trazer isso. Vocês concordam? Eu ainda incluiria, Jaqueline, um ambiente para acolher as famílias. Sim, caso não tenha um ambiente exclusivo para a entrevista familiar.
a grande maioria dos hospitais não tem esse espaço multidisciplinar, né? Então, a Cidote viabilizar esse espaço para acolher. É um local fechado, que tenha um lenço umedecido, né? Um lenço, uma água, um café, né? Para essa família ser acolhida. Com certeza. Muito bem pensado também. E aí, quando a gente trata sobre custos e eficiência, a gente tem que ter hoje pesar sobre qual é o risco de você diminuir demais o custo de um local em detrimento de você tentar aumentar um desempenho. Isso não é real. Você pode, sim. Você pode economizar, você pode enxutar, né? Deixar uma coisa mais enxuta, mas ser uma coisa real. E, na verdade, o que vai dizer em relação ao seu custo e a sua eficiência é os seus indicadores de desempenho. Então, se talvez o nosso desempenho não esteja tão bom, a gente tem que mostrar que talvez a gente precise de um reforço nos custos mesmo daquela área. E se a gente não brigar por isso, talvez a gente não tenha o melhor desempenho. Lógico que isso, enquanto gestão, a gente tem que acompanhar na nossa linha horizontal. Da mesma forma que se eu estou conseguindo receber alguma coisa a mais, eu estou ganhando um pouco mais de verba para a minha área e eu não estou melhorando a minha eficiência, não estou melhorando meus indicadores de desempenho, o que está acontecendo? Então, o inverso também é verdadeiro, tá bom? Então, a gente tem que pesar bastante, enquanto gestão, a questão de custos com eficiência. Mas, de fato, a gente não tem um custo, a gente não tem uma verba mensurável, de fato, a gente não vai ter uma boa eficiência, um bom desempenho de uma Cidote. E, às vezes, eles querem cobrar da gente, eu acho que cobram, às vezes, uns indicadores que você tem que fazer da tripa coração para poder dar certo. Então, aí de nós, né? Como eu, na minha realidade, não tenho uma área, não tenho um setor específico, não tenho horas, não tenho um profissional, cada profissional faz 20 coisas ao mesmo tempo, então realmente fica bem difícil eles cobrarem um desempenho, ainda bem que eles não cobram, mas o reflexo a gente não consegue o final, né? Que a gente vai mostrar os indicadores depois. E aí o Ministério da Saúde, ele criou também o Programa Nacional de Qualidade na Doação de Órgãos e Tecidos de Transplantes, né, que é o PRODOT, que ele incluirá o reconhecimento e a valorização dos EDOTs. E tudo isso, o que vai acontecer? Vão receber incentivos financeiros, com base no volume de atendimentos. Então, os incentivos, ela é proporcional aos indicadores de desempenho. Por isso que a gente traz tanto os indicadores aqui como base também para os incentivos financeiros, enfim, os custos e a valorização. Bárbara, agora eu acho que Você vai? E pronto. Vocês estão me escutando? Uhum. Então, depois de 15, 16 anos, o Ministério atualizou a portaria. E agora mudou, né? Antes era as CIDOTs e agora passa a ser as equipes de doação e transplante. A portaria que foi publicada agora dia 25, que a gente, assim, ninguém deu conta de ler ainda, né? Toda essa portaria. A gente trouxe mais ou menos um pequeno resumo do que são essas EDOTs. Será obrigatório a criação dessas equipes hospitalares em todos os hospitais públicos, privados, filantrópicos, que possuem leito de terapia intensiva e que realizam atendimento a pacientes neurocríticos. E que sejam também referências de trauma e nos hospitais transplantadores, né? Então, essa mudança, ela vem para reforçar o papel estratégico dessas equipes hospitalares, que vai se articular junto com as centrais estaduais. Pode passar, Jaque. Então, aqui eu só peguei umas atualizações, que era o que estava na referência, os artigos. Aí eu só coloquei aqui, que é uma das referências que vai usar os indicadores do Qualidote para a EDOT. Então, a portaria que fala sobre o Qualidote, que institui, né, o programa de qualidade e define alguns indicadores, que é a taxa de notificação, recusa familiar, sobrevida, e eles são classificados em níveis de A a E,
e tem uns percentuais de custeio, que vai de 65% até 30%. Tem a portaria também, nesse período, né, de 2017 a 2025, teve a portaria do incremento financeiro, que atualiza o cadastro no CNES e a tabela SUS, e agora a portaria 8.041, que é essa foi publicada agora, dia 25. Aqui, pode passar, Jaque. Aqui eu tentei fazer mais ou menos um quadro comparativo do que era antes, que era a CIDOT, e agora com a publicação do regulamento. Lembrando que vai sair uma portaria específica do PRODOT, ainda não foi publicada, estava previsto, vai sair essa semana ainda, mas esses dados aqui já está na portaria que foi publicada no dia 25 agora. Então, uma da diferença, né, que era a estrutura, a CIDOT, que chamava, e agora passa a ser EDOT. Outra exigência, não era universal essa exigência das CIDOTs, então a gente lembra lá que tinha uma classificação, né, antes, que era CIDOT 1, 2 e 3, e agora passa a ser para todos, obrigatório para todos os hospitais. Antes, o cadastro não tinha obrigatoriedade de ser um cadastro, as equipes das CIDOTs ser obrigatório ser cadastrado no CNES. As equipes das EDOTs, para receber esse incentivo, elas vão ter que estar cadastradas no CNES. O funcionamento agora passa a ser obrigatório, 24 horas, 7 vezes na semana, e tem uma quantidade de equipe mínima, que eu entro mais em detalhe no próximo slide. Não tinha metas assistenciais assim, definidas, e agora com a EDOT tem essas metas e esses indicadores. Não tinha a parte de financiamento, só tinha apenas as atualizações nas tabelas SUS, e agora não. O EDOT ele vai vincular também com as metas e as taxas de indicadores do Qualidot, do incremento financeiro, que é o Qualidot, né, que foi revogado, e que entrou o incremento financeiro. A classificação, que era aquela que eu falei, que era antes 1, 2 e 3, e agora passa de ser tipo, né, do tipo 1 ao tipo 4, de acordo com o hospital. Gestão de custo, não tinha nenhuma gestão de custo, e o SUS não passava nada para essas equipes, e agora tem esses custos fixos, que eles vão, quando sair a nova portaria, vai ter os custos fixos e variáveis. Eu explico um pouco mais para frente. E a política nacional, né, que agora institui a política nacional de doação e transplante, porque antes não era uma política, era um sistema. Agora, transplante é uma política nacional de doação e transplante. Pode passar, já. Aí estão os indicadores que está na portaria já, que são os indicadores, a gente separou aqui os indicadores de eficiência do processo e os indicadores de efetividade. Então, para essas equipes, tá, solicitarem para ter esse incentivo, um dos indicadores é a notificação, né, a proporção de notificação de morte encefálica, que vai ser o número de notificação de morte encefálica dividido pelo número estimado de óbitos na UTI. O outro é a entrevista familiar, que vai ser o número de entrevistas dividido pelo número de notificações. Depois o tempo médio para esse diagnóstico, que é o intervalo entre a abertura e a conclusão. O tempo médio entre o diagnóstico e a entrevista vai ser outro indicador. O tempo médio entre a autorização e a captação, que é o intervalo entre a assinatura do termo e início, né, da cirurgia de captação, e os indicadores de efetividade de resultado, que vai ser a proporção de autorizações familiares
para doação, que vai ser o número de autorizações dividido pelo número de entrevistas realizadas. O outro é a doação efetiva, o número de doações efetivas sobre o número de notificações de ME e a proporção de órgãos efetivamente utilizados. Então, esses indicadores, eles medem tanto a eficiência assistencial quanto a efetividade social, né, que é o aproveitamento, a redução dessas recusas. Pode passar, Jaque. Então, o objetivo do Programa Nacional de Qualidade de Doação, que é o PRODOT, vai ser justamente aumentar a taxa de consentimento familiar, que a gente sabe que é altíssima, né, as recusas, além do financiamento, qualificação e monitoramento dessas equipes, porque a gente sabe que quando tem dinheiro envolvido, a gente acaba se motivando mais, né? E tornar essa abordagem familiar mais empática, humanizada e eficaz. Pode passar. E segundo o Ministério da Saúde, que foi apresentado no dia, o Ministério ele vai ter um investimento de mais ou menos 7 milhões por ano, que vai entrar na qualificação da gestão desses hospitais notificantes, com formação e capacitação dessas equipes, a educação continuada para as equipes, esse incentivo financeiro, que vai ser o IFQ-DOT, né, que vai ser um repasse mensal, que vai ser repassado para essas equipes, monitoramento, avaliação, auditoria, né, desses indicadores, e o incentivo à notificação de óbitos de coração parado, né, que a gente sabe que tem muito, e a gente, especialmente para córnea, né, que a lista de córnea é gigantesca. E, pode passar, Jaque? E a novidade é que vai ser o monitoramento desses indicadores vai ser obrigatório, porque vai ser repassado para a coordenação. A busca ativa desses potenciais doadores, programa de educação institucional, participação de cursos, a rotina de notificação de óbitos, tudo o SNT vai monitorar para poder passar fazer esse repasse para essas equipes. Pode passar. E aqui agora é a classificação das EDOTs, que antes era o tipo 1, 2 e 3, que tinha a ver com os óbitos, né? Sei lá, CIDOT tipo 1, se for até 200 óbitos e leito de terapia intensiva. E agora não, vai ser critério de notificação. Aí tem tipo 1, que são, se esse hospital, essas equipes, elas têm até 10 notificações por ano, foi feito um estudo com as notificações de 2023 e 2024, para chegar nesse critério aqui, que foi definido. A composição mínima da ZEDOT tipo 1 vai ser 2 enfermeiros, mais um médico de referência, e vai ser para os hospitais gerais, ou referência de urgência de baixa demanda. A tipo 2 é aqueles hospitais que notificam mais de 10 ou até 25 casos por ano. Aí a equipe vai ser composta por 5 integrantes, 4 enfermeiros e um médico. Tipo 3, que é mais de 25 casos ou até 40 casos de notificação de morte encefálica. A tipo 4, que vai ser superior a 40 casos por ano. E vocês vão vendo que vai aumentando, né, a composição da equipe aqui, de acordo com o número de notificações que essas equipes das EDOTs fazem. Então, essa classificação, ela não é aleatória, ela vem vinculada com o número da notificação de hospital. Então, a composição mínima dessas equipes aqui, ela garante uma escala de complexidade progressiva. Quanto maior a demanda, maior a equipe. Então, quanto maior as notificações que esse hospital tem, maior vai ser composto dessas equipes.
Pode passar, Jaque. Então, o elemento comum entre todas esses tipos de EDOT, 1, 2, 3 e 4, é que o registro no CNES vai ser obrigatório para esses que queiram receber um incremento financeiro. Tem que ter autorização da CGSNT, o plantão agora tem que funcionar 24 horas e ter a capacitação contínua dessas equipes. O aumento do tipo da equipe, ela implica em mais profissionais, claro, né? O custo ali, maior carga horária e maior despesa com pessoal e logística. Então, uma estratégia da gestão é alinhar, né, cada tipo dessa EDOT com a demanda real de notificações, que aí a gente evita a perda de doações ou desperdícios de recurso. Pode passar, Jaque. Então, aqui, a portaria 8.041, ela institui, como já falei, a EDOT, ela define algumas obrigações que implicam em custos físicos, fixos e variáveis. Os custos fixos mantém, mesmo sem ter doador, que é com a equipe, com a estrutura física, com os materiais, e o custo variáveis, elas crescem de acordo com o número de potenciais doadores e doações efetivas. Então, esses custos variáveis, quanto mais a EDOT efetivar nessas doações, ela vai receber um valor específico. Então, com a equipe, plantões de 24 horas, logística e operacionalização dessas entrevistas, infraestrutura do ambiente, o monitoramento, e todas essas equipes da EDOT, elas vão fazer as notificações no novo sistema, que chama SIGA, como está na portaria, e a capacitação contínua. Então, o custo variável, pode só... Desculpa. Não tem nada. O custo variável pode ser diluído quando há maior volume de notificações e convenções, reduzindo o custo por doação efetiva. Pode passar. Aqui a gente só trouxe um exemplozinho, mais ou menos, o que seria esses custos fixo e o custo variável. O custo físico será com a equipe, com o pessoal, né? Os salários, o salário médico, enfermeiro, da coordenação, do administrativo. Outro custo fixo seria a parte de TI, né? As licenças de software, de aplicativo para ser usado. Outro custo fixo é o treinamento dessa equipe da EDOT, que é contínua. Outro custo fixo sempre vai ter esse gasto: telefone, material do setor. Um custo variável vai ser a depender, né, do número de notificações e quanto que essa notificação ela é revertida em doadores efetivos. E outro custo variável é essa logística hospitalar interna, né? Onde tem notificação, doação. Pode passar, Beto. E aqui é mais ou menos como que seria relacionado esses custos fixos e variáveis, que vai depender também do desempenho assistencial. Aqui a gente trouxe algum exemplo de como que seria esse custo, como que a gente poderia fazer essa métrica aqui de custo por notificação, que seria a eficiência na detecção e registro dos potenciais doadores, que seria o custo total da EDOT no período sobre o número de notificações. Outro custo é a doação efetiva, que seria o custo do total da EDOT, mais
caso seja necessário exame, manutenção na UTI, sobre a doação efetiva. Aqui seria o quanto custa, né, transformar as notificações em doações. O outro é o custo por órgão transplantado, que permite, fazendo essa métrica para ter uma noção desses custos, permite a gente transformar esses dados assistenciais em argumento ali para a gestão poder trabalhar, e gera valor tanto para o hospital, para o SUS e para o paciente. Pode passar. Aí a gente trouxe aqui o Paraná, porque o Paraná foi um dos únicos que eu encontrei um documento que fala certinho qual é o funcionamento, como que funciona as CIDOTs. Aí a gente trouxe aqui como que seria mais ou menos o custo e o desempenho da EDOT no Paraná. Por exemplo, em 2023, a gente pegou esses dados do próprio site da Central do Paraná. Teve 1.213 notificações de ME e 486 doações efetivas. Então, a taxa de conversão ficou ali mais ou menos em 40%. A recusa familiar, que tem lá esse dado, ele ficou em 27%, e a média nacional estava em 45%. Então, aqui, o custo fixo das equipes das CIDOTs do Paraná seria com pessoal, plantão, com a TI, com a coordenação. E os custos, eles são diluídos por maior número de doações, reduzindo, assim, o custo unitário por doação efetiva. Os custos variáveis, que vai depender ali da quantidade de doação efetiva. Então, a gente trazendo aqui mais ou menos, a gente pegou aqui essa frase que fala que a gestão inteligente dos processos, redução de recusa, eficiência em notificação e agilidade de ME. Inclusive, na nossa atividade também, que a gente não encaminhou, vai encaminhar ainda, foi feita também com estudo de caso do Paraná. Pode passar. Aí aqui a gente trouxe mais ou menos o que seria, como essas equipes da EDOT poderia monitorar isso, fazendo painéis, né, indicadores assistenciais, que é o desempenho clínico operacional, indicadores econômicos e indicadores regulatórios. O indicador assistencial seria, né, conforme está na portaria, que é 100% das notificações de ME estarem cadastradas no SIGA, que é o SIG agora, que ainda não mudou, 100% das entrevistas, a doação efetiva e a taxa de convenção. Outra forma de monitoramento é o econômico, né, que é essas métricas aqui, que é o custo de notificação, o custo das doações efetivas. Então, a EDOT aqui, trazendo na portaria, ela mostra que não é apenas custo fixos, né, com plantão, equipe, mas é um centro de resultado. Quanto melhor o desempenho, maior vai ser o financiamento. Pode passar. E aqui a gente traz só um resuminho de tudo que foi falado, que é que uma das grandes mudanças é essa, que é 100% das notificações de ME estarem registradas no TIG. 100% das entrevistas também, que a gente sabe que hoje o sistema ele não tem essa opção, tanto que as centrais elas mandam um formulário online, que não tem a opção de colocar no sistema. A redução da recusa familiar, maior taxa de convenção em doação efetiva e maior aproveitamento desses órgãos. Então, a EDOT ela veio para isso, né? Que é quando uma equipe é capaz de transformar o mesmo custo fixo em mais resultados, o impacto é enorme, tanto assistencial, econômico e social. O desempenho ele não é só clínico, ele afeta todo e diretamente os recursos financeiros recebidos.
Então a gente vai ter muito trabalho, porque a gente vai ter que rever tudo que a gente estudou no primeiro módulo, porque mudou muita coisa, bastante. E é isso, gente. Obrigada. E aqui as referências. Só. Bastante coisa, hein? Muita. Aproveitando cada detalhe. A gente fica apavorado para ler logo. Uhum. E só que eu fico muito feliz de ver tanta evolução, né, gente? Porque a gente está num país hoje que a gente nunca teve incentivo para doação efetivamente dentro do hospital, né? Isso é um avanço gigante, ele vai obrigar esses hospitais a trabalhar em doação. Pensa o impacto que a gente tem a nível nacional, né? As famílias realmente serão oportunizadas para tomar decisão sobre a possibilidade de doação, porque hoje é um mínimo, né, de famílias que tem essa oportunidade de decidir pelo sim ou não, né? Então, está trazendo o direito, né? Não é direito? Doar é direito, né? Então, é garantir o direito da pessoa, né, pela doação, ou não doação, né? Então, eu fico muito feliz, é um salto gigante. Queria dar meus parabéns para as meninas que arrasaram, trouxeram já as atualizações todas para nós aí da EDOT. Muito bom o levantamento de gestão de custos. Eu ainda estou, assim, maravilhada com a aula de vocês, viu? Vocês arrasaram. E estou muito feliz com as novidades, viu, Bárbara? Eu estou já me organizando para ler essa portaria até domingo. Não, e vai sair daqui para... Só vem notícia boa. E o final daqui para essa semana, né, que vai sair a portaria mesmo do Prodot, para a gente saber quanto que vai ser esses valores, fixos, variáveis. Que é o que vai incentivar, né? Porque a gente sabe que é isso que mexe com o gestor, né? Então, se não tiver dinheiro, como é que você põe uma equipe funcionando 24 horas, né? Então, gente, pensa, isso é muito... Eu fico maravilhada, né? Porque é muito maravilhoso mesmo, assim, você vê todo um sistema trabalhando 24 horas para doação. Vocês imaginam a gente poder oportunizar para a família de coração parado, que é a possibilidade de córnea? Gente, a gente não tem isso hoje nos hospitais. São raros os hospitais que a gente consegue oportunizar isso, sabe? Então, isso a nível nacional vai ser um boom. A gente vai colher isso aí daqui uns 2 anos, né? Porque até que os hospitais começam a se estruturar, mas eu penso que esses indicadores aí já vão começar a mexer dentro de 1, 2 anos, né? Porque se vier dinheiro, gente, o negócio funciona, né? Então, esperar também essa publicação aí do Prodot, né? Para ver que incentivo que é esse também, que tem que ser um incentivo que realmente dê condição para o hospital, né? Para montar essas equipes, né? Meus parabéns, viu, meninas, pela apresentação. E eu acho que vem após a publicação, né? Além da portaria, essa outra que ainda vai sair, eu acho que um segundo desafio é a publicação no sentido assim, de disseminar até onde chegar essa informação, né? Então, vamos pensar só de ter obrigatoriedade de EDOT em todos os hospitais, né, que tem a característica dele, é muito importante, mas o hospital que não tem hoje, como é que ele vai saber que ele precisa ter? E muito trabalho para as OPOS e para as OPOS, aí eu pensei, foi o que eu pensei, as OPOS, vai ter que dar um apoio. Aqui em Brasília é uma OPO, né, então ela vai ter que virar mais com o povo, abrir os braços, enfim, e adentrando em todos os serviços, que eu acho que mais oportunidades vão vir, né? E clarear também como, às vezes, até o serviço... Eu mesmo, por exemplo, a minha CIDOT, eu não sei como eu vou fazer para fazer esse incremento financeiro, por exemplo. Vai vir direto para o meu hospital? Ou vai vir para a Secretaria de Saúde? Não sei. Essas utilizações de recursos são complexas, Jaqueline. Igual então, a gente aqui em Minas, a gente tem aquele incentivo, né, que a gente tem por produtividade, que está funcionando aí desde 2023.
Gente, o recurso ele chega pela prefeitura e tem que ter um contrato do hospital com a prefeitura para esse dinheiro chegar, porque ele vem do Estado para a prefeitura e da prefeitura para nós. Vem um contrato, e daí a gente tem que querer muito usar esse recurso, gente, porque assim, a gente entra em licitação normal, a gente tem que pedir tudo normalmente, igual o processo SUS mesmo, em todo lugar. Então, esse recurso, para ser destinado mesmo para a área, ele tem que ser aquele recurso meio de ameaça, você tem que depois prestar conta do que foi utilizado ou devolver. Senão, a gente sabe que se perde no bolo do hospital, né? Então, até essa forma de utilização de recurso, ela tem que ser bem incisiva, porque, de verdade, o hospital tem muitos gastos, né? Então, qualquer verba ali adicional que entra, eles vão tentar utilizar para outra coisa, né? Então, tem que ser algo bem direcionado para que esse recurso de verdade seja redirecionado para o serviço de doação, captação e transplante. Que agora até a equipe de captação separou, né, da equipe de transplante, né? Vai ter que ter 2 cadastros, né? Que eu acho certo também, né? Mas vai ter, a adaptação é muito difícil, gente. Tudo, eu lembro quando saiu, não sei se vocês estavam nessa área já, quando saiu a de 2017, que mudou todo o diagnóstico de morte encefálica. Gente, foi um auê. Eu mesmo falei, eu desesperei. Eu falei, gente, eu não vou ter diagnóstico aqui, o que eu vou fazer? Porque a gente teve que reestruturar totalmente o hospital, né? Só médico apto, capacitado, e foi uma loucura. No início, até reorganizar e a gente se readaptar, né, capacitar as pessoas e tal, realmente tem uma quedazinha, né, gente, porque a gente está adaptando, né, mas depois é para melhor. A gente está cada vez mais profissional, né, menos romântico, né, e mais profissional mesmo. Exigem hoje pessoas especializadas na área, né. Eu ser enfermeira, eu tenho que ser capacitada e especializada para atuar hoje no serviço de doação e transplante, né? Então, isso é muito importante, né? Não é um serviço ali que qualquer pessoa ali pode só perguntar para a família, vamos supor, se quer doar ou não. Não é assim, né? Então, isso é muito importante para o sistema quanto um todo. E eu acho que o que dá muita posse disso é a equipe da IDOT, enfim, ter esse conhecimento. Então, se você tem esse conhecimento das possibilidades de repasse que o que recebe, então, quando você vai gerar os seus dados, que você dá o seu indicador, que você cobra isso, eles vão ver que você está sabendo, né? Isso eu acho que é totalmente o diferencial, assim. Se não, é como você falou, porque dentro da gestão de custos dentro do hospital, está previsto você redistribuir de acordo com as necessidades do momento. Então, você pode tirar de um centro de custos e jogar no outro, isso é previsto. Mas se você não cobra, e fica lá aí que ninguém volta. Eu dou um exemplo porque eu faço reporte para o transplante de medula óssea internacional. E aí, dependendo do tipo de formulário que eu preencho, é $25 que eu recebo. Eu fui atrás dos meus $25. Meus não, do setor. Vocês receberam o que eu recebo, que eles receberam, então, assim, esse aí a gente vai ter uma caixinha que vai ser para o setor. Então, lá, o pessoal da pesquisa que recebeu, teve que fazer uma aba só para a área. Isso aqui é destinado para o TMO. Eu falei, nem que seja comprar 2 canetas, mas eu quero para a minha área. Da mesma forma que a gente conquista o hospital, que a gente conquista os setores, os serviços, né, as unidades de terapia intensiva, como? Mostrando que a gente é apoio, mostrando que a gente tem conhecimento e que a gente vai agregar, a gente vai somar, né? A gente não está ali para julgar ninguém, para atrapalhar o serviço de ninguém, a gente está para somar, para ajudar, né? Para auxiliar nos diagnósticos, auxiliar nos processos, né? Tocar os processos, né? Da mesma forma isso, já que a gente conversa com a parte de gestão de custos também, de direcionamento de valores, demonstrando que a gente sabe que é nosso direito, né? Gente, vocês não têm noção do tanto de reunião que eu já participei com o pessoal do centro de custo querendo mexer no nosso dinheiro de incentivo, porque nem sempre a gente tem o plano, a gente vai somando para usar esse recurso, por exemplo, na campanha, a gente está somando agora para poder comprar um aparelho de Doppler melhor, que é uma coisa que tem um retorno imediato para nós, que hoje o nosso aparelho de Doppler, ele é ok, mas se eu tiver um Doppler específico, né, a gente tá com algumas especificações, para nós vai ser muito melhor. Então,
Aí a gente junta, eles ficam tentando mexer naquele dinheiro que está ali parado. Então, assim, não adianta. A EDOT ela tem que ser muito forte também para conseguir garantir que aquele recurso seja investido para o processo de doação, senão ele se perde mesmo. Né? E eu fico assim, só pensando que o objetivo maior é aumentar o número de doações, né? E, consequentemente, a gente vai ter aí um maior número de transplantes, né? E a importância dos treinamentos dessas equipes, né? Então, vai viabilizar a carga horária específica, equipe específica. Então, a importância do treinamento da equipe na manutenção desse doador, porque senão não vai adiantar nada, né? Então, precisa ter uma equipe capacitada. Eu não sei qual é a realidade de vocês, mas o doador está no setor assistencial. Se não tivesse dote em cima, a manutenção daquele doador também ela fica prejudicada. Não adianta. A equipe assistencial, ela está ali com vários outros pacientes, tem que ter alguém monitorando, alguém com conhecimento, né? Então, porque senão não vai adiantar a gente ter um maior número de doadores e a gente ter doador que não vai converter com o órgão de fato que vai ser efetivo para captação, né? E eu até colocaria, até nos custos que a Jaqueline colocou, por que não um Doppler cardíaco para cada CIDOT, né? Algo portátil. Porque, por exemplo, o que eu tenho de indicador de recusa de coração, porque não tem um ecocardiograma, é muito grande, né? Carol, só para você ter noção, sabe o que eu tenho na CIDOT? Otoscópio. Que falta otoscópio, às vezes, para o diagnóstico. Uhum. Aí eu comecei a ter o otoscópio para poder fazer avaliação, porque às vezes o protocolo ficava parado porque não tem otoscópio, né? Então, isso é colaborar com o processo, né? O eco, quantas recusas por conta de eco, né? Doador jovem, que muitas vezes tem tudo para dar certo, mas se você arriscar, pedir uma aeronave, gastar, né, centenas de reais, na dúvida, né, que é sempre um risco, mas se você tem um exame que você fala, não, realmente vale a pena eu gastar ali 200 mil reais numa aeronave para a equipe ir, né? Então, é muita coisa que envolve, é uma cascata de coisas que vai acontecendo, né? Porque para viabilizar os órgãos, precisa ter informação, né? Precisa ter manutenção e a informação para a equipe também. A gente não tem equipes captadoras em todos os estados, né? Então, envolve logísticas, envolve custos também relacionados à logística, né? Então, o Brasil é tudo longe, né? A gente está aqui em Brasília, para a gente ir lá na região norte, por exemplo, ou no sul, é muito distante. Não dá para você ir de carro, né? Então, para as equipes conseguirem ir até lá. Ou então, até incentivo para treinamento de equipes captadoras nos estados, né? Isso é muito, muito bom, é muito importante isso, né? Eu percebi que no último mês a gente recebeu muitos órgãos já captados, fígado, por exemplo. Imagina o custo que isso não é para o sistema, né? A diminuição do custo em relação a essas logísticas, porque a equipe vai e retorna, a aeronave da FAB, combustível, equipe, né? É muita coisa envolvida. Então, se eu tenho uma equipe local, treinada, já com esse investimento, habilitada, para que possa fazer essa retirada e só enviar o órgão, já diminui muito esse custo efetivo, né? Então, eu acho que vem para somar, mas eu acho que a base de tudo é treinamento, capacitação e informação, porque senão a gente não vai conseguir mudar a taxa de conversão, sabe? A gente vai aumentar o incentivo, mas esse incentivo ele tem que ser adequadamente investido, como a Jaqueline colocou, né? E a Bárbara. Porque se ele não for adequadamente investido, eu não vou mudar o cenário, né? Então, isso a gente vai ver daqui a alguns anos, né, a repercussão que vai ter esse projeto, que tem tudo para dar certo, mas vai depender de cada um também, né? Só ele não vai adiantar muita coisa. Então, vai depender de cada um, de cada equipe, de cada estruturação e o apoio da gestão também hospitalar, de novo, né? Para que olhe essa equipe com um olhar diferenciado também, né? Para que possa vir os incentivos também para que a gente consiga fazer o projeto, na prática, caminhar de forma adequada, né? Então, eu fiquei pensando só nessa questão da conversão para o transplante, né? E aí, junto com isso, se a gente aumenta o número de transplantes, a gente tem que aumentar também a acessibilidade dos receptores, né?
Então, é muita coisa envolvida, porque tem muito paciente que não chega nem ao centro transplantador, né? Para ser avaliado, para entrar numa fila de transplante, né? Quando a gente fala isso, por exemplo, aqui no DF, a gente não tem nem 10 pacientes na fila do fígado. É muito pouco, né? Então, a gente acaba tendo mais doadores do que receptores nessa região, porque não tem em outras regiões aqui próximas, né? Então, eu acho que a legislação ela é muito nova, né, em relação aos transplantes. E ela vem para modificar um cenário que habitualmente já não estava mais, não tinha mais o que mudar, né, como estava. E é uma oportunidade, né, para as equipes, para a família e para os centros de transplante também, tornar esse impacto viável, né, porque a portaria está aí, a oportunidade foi lançada, né, então agora cabe a cada um de nós, né. E aí eu até fiquei pensando, quando a Jaque, acho que foi a Bárbara que apresentou em relação aos tipos, né, aos níveis da EDOT, ele coloca lá equipe transplantadora, é isso? Eu não entendi muito bem, depois eu vou até dar uma olhada. Você lembra, Bárbara? Peraí, que eu tô abrindo aqui que eu tô com ela aberta. Que fala lá que na tipo 2 é obrigatório o coordenador de transplante? Não, coordenador médico Não, é tipo 3. Pode ser qualquer membro coordenador, tipo 2. Mas fala preferencialmente médico, 2, 3 e 4. Isso mesmo. Uhum. Eu penso que mantém essa questão, né? Essa parte de coordenação médica, eu penso que pesa muito a questão das discussões, né, dos casos de morte encefálica, né, avaliação de tomo, né, pelo menos o médico que a gente tem, né, na CIDOT hoje, a gente trabalha muito ele nisso, né, ela que avalia, todos os casos que a gente tem, ela avalia tomografia, discute com a neurocirurgia, então, acho que isso é muito importante, a gente ter essa obrigatoriedade na portaria. Mas eu não entendi por que está coordenador de transplante. Não seria coordenador da equipe de doação? Mas eu acho que é porque mudou o nome, a nomenclatura, viu, Carol? Na portaria no Sul é proibido ter coordenador. No Sul, eles utilizam já esse termo de coordenadores de transplantes. Eles fazem o acompanhamento, né, das CIDOTs e tudo, são coordenadores de transplantes. E quem trabalhou, gente, nessa parte da EDOT, nessa nova publicação, foi o pessoal de Santa Catarina, né? Foi a equipe do Joel. Foi praticamente o Joel que escreveu. Então, eu penso que meio que vai replicar o sistema de Santa Catarina, porque está muito parecido com o que eles praticam lá. Seria do processo de doação mesmo. Sim, mas é porque eu acho que é o nome que eles já praticam lá, são coordenadores de transplantes. Porque aqui na portaria eles colocam assim, ó, a tipo 2, composição mínima, 4 enfermeiros, um médico, e um dos membros deve atuar como coordenador de transplante. E ele tem uma função maior, deve ter descrição, né, das funções dos coordenadores. É bem o formato do 3 e na tipo 4. Santa Catarina. Tem na 3, na 4? Na 4, isso. A função deverá exercer a função de coordenador de transplante. Qual que é a diferença preferencialmente um médico. Qual que é a diferença da 3 para 4? É o maior. Mais notificações. A mais notificação. É de 25 a 40 casos de notificação. E a 4 GME? É superior. Isso, GME. A 4 é superior. Aí a 4 é acima de 40. Isso. A nossa é 4. Aí é só uma parte que ele fala que o coordenador da EDOT, né, ele responderá administrativamente, tecnicamente, ao diretor técnico do estabelecimento. Igual isso aí mantém da portaria anterior, né, da consolidação. Ela está sempre vinculada ao gestor. A tipo 2, o membro deve atuar como coordenador. Um dos membros, ele não especifica que deve ser médico. Aí, a partir do 3 e 4 tem que ser um médico. Eu não sei, aí tem muitos hospitais, a maioria dos hospitais aí aderiram, né, EBSER, né,
aqui no formato da EBSER que a gente trabalha aqui, a CIDOT ela está ligada diretamente ao superintendente. Então, a gente não está ligada a nenhuma gestão de cuidado, nada disso. A gente está ligado diretamente ao superintendente. Mas isso ajuda muito, viu, gente? Enquanto programa, assim, a nível do hospital, ajuda muito a gente continuar esse vínculo direto, sabe? Não posso dar muita opinião, porque eu não li ela inteira. Mas vindo lá de Santa Catarina, tenho certeza que vai vir algo bom aí, para a gente aumentar muito nosso PMP aí, né? Doação. Quem sabe melhorar, dar um boom nas córneas aí, né, gente? Pensa, não ter fila para córnea, a gente tem potencial para isso, né? Com certeza, córnea não precisaria ter fila, né? Então, é muito bom a gente conseguir trabalhar isso nas instituições. Alguém quer falar um pouquinho? Pessoal, as meninas arrasaram, ninguém vai comentar das atualizações. Então, tantas atualizações, eu já estou doida para desligar aqui para eu poder ler um pouco. Assim, quando a gente fala de análise de custo institucional, é uma coisa muito ampla, né? É muito complexo. Quando a gente chega para solicitar isso, né? Eu quero saber quanto que custou aquele protocolo de morte cefálica. No meu caso, eu quero saber quanto custou aquele transplante. É muito amplo, né? É difícil você saber exatamente os custos, que quando a gente fala no contexto geral, né? Aí o paciente fez tal exame, fez isso, fez aquilo, mas envolve tanta coisa, né? É o tempo que ele permaneceu na UTI, as drogas que ele utilizou, né? É muita coisa pequena que muitas vezes passa no análise de custo no contexto geral, né? Mas isso é muito importante para a gente poder mensurar o que a gente ganha e o que a gente gasta, né? Mas ainda falta muito ainda a gente saber, de fato, o que é, né? E eu acho que isso, até em relação aos transplantes, eu acho que precisava também ter essa análise apurada, até para saber o custo real de um transplante, para você saber, de fato, o que a tabela pode pagar, né? A tabela do SUS, para que cubra aquele transplante, porque hoje tem as tabelas SIGTAP, né, e que é muito antiga, então se o paciente fica 1 mês, 3 meses, 5 meses internado, é aquela tabela, é aquele pacote geral, né, então acaba que hoje, eu acho que nenhum hospital, ele consegue ter um fechamento positivo quando faz transplante, porque o custo realmente ele é muito desfalcado, né. Então, acho que precisamos evoluir para isso também. E aí, muitos estados têm os incrementos, né? Que vem junto, que é o incentivo do estado para que aquele hospital consiga fazer os transplantes, né? Aqui no DF mesmo, a gente tem um cenário, né? Até dos transplantes alogênicos adultos, né, Jaque? A gente tem estrutura, mas a gente não tem contrato, né? E com a tabela SIGTAP, a gente não consegue se manter, então a gente tem 10 leitos fechados hoje no Instituto, por conta disso, né? Então, falar de custo é falar de programas funcionando, de leitos abertos, porque não tem como o hospital só abrir a porta e fazer transplante, né? Porque isso envolve um acompanhamento para o resto da vida, então são custos que envolvem um acompanhamento para o resto da vida, né? Então, quando a gente fala de doação, captação e transplante, a gente não pode pensar só no contexto cirúrgico, né? A gente tem que pensar no contexto mais amplo de acompanhamento, né? E aí envolve custos relacionados à imunossupressão, que é do Ministério da Saúde também, com a equipe que acompanha, com as intercorrências que aquele paciente possa ter ao longo do tempo, né? E a gente começa a ver isso, né? Por exemplo, lá no Instituto mesmo, o programa de transplante cardíaco é um programa muito jovem, começou em 2007, então hoje a gente começa a ver as complicações relacionadas a esse enxerto que já tem pacientes mais de 10 anos transplantados, né? E como é que o hospital se mantém abordando essas intercorrências, né? Os pacientes vêm a ter doença vascular de enxerto, né? Por exemplo, uma rejeição, né? Que são complicações que a gente sabe que vai acontecer ao longo do tempo, né? Então, acho que é muito importante falar sobre isso, né?
E esse movimento aí com os transplantes precisa acontecer em conjunto com o movimento da captação também, né? A gente quer que o paciente volte para a sociedade e volte bem. E a gente sabe que só a cirurgia ela é o começo dessa etapa, né? Ela não é o final do processo, ela é o início do processo ali da questão dos transplantes, né? E, Carol, esses adultos halogênicos, eles estão sendo encaminhados para onde? Olha, eu soube que recentemente agora começou a fazer Goiânia, que é mais próximo, mas eles estavam sendo encaminhados para outros estados. São Paulo, acho que Minas, acho que está fazendo também, né? Mas o halogênico aqui adulto, a gente parou de fazer em 2020, por falta de contrato. Porque aí o custo de você ter um TFD, mandar esse paciente para outro local, manter ele lá, tudo sim, isso. Exato. Aí teve o ano passado um edital que foi aberto, não sei se você chegou a ver o edital, e a gente conseguiu entrar no edital para autólogo, né? Então agora a gente recebe um incremento da Secretaria de Saúde para fazer o autólogo. Só que eles fizeram um edital com pacote fechado, que para o halogênico já não era interessante. Então a gente fechou o contrato com o autólogo e o halogênico a gente continua sem. E aí tem tudo isso que você falou, né? TFD, deslocamento, o impacto, né, social para essa família, né? É muita coisa envolvida nesse cenário, né? E aí, assim, não vamos muito longe, né? O pré-transplante mesmo, né? Pré-transplante, né? A gente não consegue internar na instituição, né? Acho que a Jaqueline é da época que tinha a UCO, né? Já, aquela UCO era um sonho. Às vezes a gente chegava a avaliar todos os pacientes para transplante cardíaco, né? A gente perdeu os leitos também, sem contrato. E aí a gente tem paciente em todos os hospitais do Distrito Federal, né? Inclusive amanhã a equipe vai lá no Hospital da Criança avaliar uma criança também. E a gente não consegue trazer ela para a instituição. Inclusive tem uma criança que a gente começou a avaliar na semana passada que está internada em Goiânia. E aí, em contato com a central, ela foi direcionada para São Paulo, né? Então, tudo isso é impacto, assim, distrital, né? Estadual, não depende só da instituição, né? Depende também do apoio, né? No nosso caso, do Distrito Federal, né? E dos estados também, né? Acho que a Kelly quer falar alguma coisa. Boa noite. Não, na verdade, era quando ela falou, né, as meninas falaram, e aí eu ia falar isso, primeiramente, parabenizar as meninas, que foi uma apresentação incrível, e trouxeram tantas coisas fresquinhas para a gente, deixou a gente, assim, né, admirável, realmente, já que Bárbara, vocês são maravilhosos, mas a apresentação foi incrível. E, Carol, eu ia falar justamente sobre isso, né, que às vezes a gente, talvez a sociedade em si, talvez até falta dessa propagação de informação, a gente trata como se o transplante fosse, a questão cirúrgica fosse o fim, né? E a gente não pensa nesse enfrentamento pós, né? Hoje, vendo algumas matérias, e vendo o caso daquele rapaz, o Coelho, né, que foi fazer o multivisceral e que infelizmente veio a óbito, e aí a gente vai acompanhando os comentários também, vendo as opiniões. E, enquanto ainda a sociedade precisa aprender e ter mais informação, né? Porque, primeiro, que se trata do amor de alguém. Então, assim, a gente vai lutar o tempo que for necessário, né? Não importa se é ou se, mas é só córnea, não era rim. Isso não tem valor, né? Quando se ama alguém. Então, você vai até o fim. A família dele acreditava e ele também. Mas aí as pessoas vão colocando como se fosse assim, gente, é inviável isso. Mas também, se não tentar, como que a gente vai saber? A medicina está aí para isso, né? E todas as equipes em si, profissional, não só a medicina, mas com o intuito de crescer e levar o melhor para a sociedade em relação a isso. E acho que ainda a gente está melhorando muito, melhorou bastante, mas realmente esse conhecimento e ter essa parte de entender como funciona a sociedade precisa cada vez mais, né, de muito mais informação. Disseminar, eu acho que é uma das prioridades para a gente, né, assim, uma primícia realmente, mas era isso.
E até quando a gente fala que vocês trouxeram também a questão do Qualidote, né? Ele traz os indicadores do processo de doação, de captação, né? Mas ele traz também os indicadores de sobrevida dos receptores, né? E isso ele cobra por cada programa de transplante. Então, o hospital que faz transplante, agora ele é obrigado também a reportar como é que está esses pacientes que transplantaram, né? Como é que é a mortalidade, como é que está a sobrevida, qual que é o protocolo de segurança do paciente que o hospital tem, né? Então, é interessante porque agora o Ministério da Saúde trouxe essa preocupação com o transplantado também. Como que essa instituição, que faz muito transplante, ela tá só transplantando para ter um indicador alto de transplante, mas de fato ela tem um transplante de qualidade, né? Porque antes a gente tinha aquele incremento que era do IFTDO, né? Mas era de acordo com o número de transplantes credenciados na instituição, incluindo o TMO halogênico, né? E aí o Qualidote veio para tirar isso, não depende agora da quantidade de programas credenciados, depende da qualidade dos programas. Então, tem os indicadores do processo, doação e captação, e tem os indicadores de qualidade dos programas de transplante, né? Então, isso é muito importante. Então, se você tem um indicador baixo e alto de mortalidade, de sobrevida e alto de mortalidade, o incremento seu pode ser menor também, né? Então, hoje, o IC, por exemplo, ele recebe 80% de incremento, que é o nível A, porque ele replicou quando foi lançada a portaria. Mas acho que daqui 1 ano ou 2 anos a gente tem que fazer a renovação e a gente tem que reportar os nossos indicadores. E aí vai depender disso para saber se a gente vai continuar nível 1, né, que é o de 80%, ou se a gente vai ter um incremento menor. Então, a gente tem que ficar em busca da melhor qualidade na assistência desses pacientes também, né? Mais alguém quer trazer alguma coisa? Eu estou passando o olho aqui na nova portaria. Assim, na minha cabeça, parece que a comissão era uma coisa assim, vai se quiser e tal, sem compromisso. Agora, como o EDOT, parece que vira um setor, né? Parece que toma forma, assim. E aí vai de encontro com o que a Jaqueline falou lá no começo da apresentação, que às vezes a CIDOT está no meio ali do centro de custo da UTI, aí fica tudo misturado. Agora parece que vai ser a CIDOT, as EDOTs, né, vão ter o seu setor, o seu pessoal, tudo seu, assim, né? E eu acho que vai facilitar muito, se funcionar de verdade, vai facilitar muito, aumentar muito essa questão de contato com as famílias, de entrevista e tudo. E outra coisa é que os hospitais pequenos vão poder participar também, né? Porque cidade pequena não vai botar CIDOT, porque vai separar uma pessoa para isso, e aí fica longe, às vezes, do centro, por exemplo, Paracatu, fica longe de Uberlândia, fica longe de Belo Horizonte, e aí eu acho que agora parece que ficou mais organizado a coisa. E parabéns para as meninas, que foi muito boa a apresentação. E elas pegaram assim, fresquinho a portaria. E a Aline, parabéns. E a Aline, é uma reivindicação antiga nossa, né? Que a CIDOT tinha que ser reconhecida enquanto setor, né? Porque não é uma comissão, a comissão ela reúne, ela discute, né? A CIDOT, agora EDOT, né? Ela toca o processo de doação dentro do hospital, né? Ela é um serviço, ela é um setor. Então, hoje, ele ser reconhecido enquanto um serviço, enquanto setor, muda toda a visão do hospital, né? Então, é um serviço que precisa funcionar. Eu preciso de RH, né? Antes ficava muito assim, fulana faz isso e aquilo, né? Tá aqui e ali, né? Se precisar de responder pela comissão, é ela que responde, né? E a gente sabe que na prática isso não funciona, porque não vai mudar o processo institucional com uma pessoa que está em outro serviço, né? Então, isso é um dos maiores ganhos. Quase que eu chorei aqui quando a Bárbara falou que a obrigatoriedade funciona 24 horas. Gente, isso é lindo. Isso é lindo. Quando que a gente teve isso? Portaria anterior, 3 membros,
no mínimo 3 membros, a gente não tinha nenhuma força, né, para brigar. Como é que você funciona 24 horas com 3 pessoas, sendo um coordenador? Então, é complicado, né? Então, isso foi um ganho gigantesco, assim. Agora dá para as OPOS brigarem, hein, gente? A OPO vai ter muito serviço, porque a OPO ela vai ter que dedicar para organizar esses hospitais. Porque o hospital, como a Jaqueline mesmo disse, ele não vai conseguir sair do zero e montar uma equipe dessa, né? Vai ter que ter apoio, né? E é um trabalho de formiguinha, que aí eu penso que quando a gente começar a colher esses frutos aí, vai ser muito, muito bacana para os nossos indicadores a nível nacional, vai ajudar muito mais que a gente imagina, né? Diminuir nossas filas, né? A demanda sempre vai ser alta, né, Carol? Mas Sim, a gente consegue melhorar assim, muito. Né, quase zero de recusa familiar, isso é o sonho, né? Pensa, isso não existe, né? Mas e aí, Carol, e aí você até comentou, né, dessa questão da manutenção, né, do doador, de você garantir realmente que além do diagnóstico, que eu consiga disponibilizar bons órgãos, né? Senão eu também não tenho um transplante, aí eu vou ter problema lá na frente também, né? Depois não posso, né? Então, assim, isso vai ser problema do segundo capítulo. Porque essas equipes começarem a funcionar, eles não vão conseguir, no início, tomar conta de tudo. Então, é com a evolução da equipe, né? Se todas as ofertas que a gente recebesse, a gente usasse os órgãos, a gente não tinha fila mais no país, eu tenho certeza. Mas, assim, realmente tem muita oferta que chega, né, o doador está muito instável, já está muito grave, tem muito gente de internação, às vezes um protocolo que demorou a fechar, ou às vezes não tem um exame para viabilizar, igual eu falei para vocês, é um estado muito distante, então para você pegar esse custo da equipe ir lá e arriscar, sabendo que mais provável que não dê certo, né, mas assim, por mês, assim, em média, assim, a gente recebe em torno de 30 ofertas cardíacas que não dão certo, em torno de 40 rins também, e 30 fígados, né? É muita coisa, gente, né? Então, imagina, se a gente fosse usar tudo que já tem de oferta, eu acho que não tinha fila. É muita coisa. Então, acho que precisa trabalhar isso. Teria uma fila, mas acho que é uma fila bem pequena. Então, tem que trabalhar a manutenção das equipes, as equipes assistenciais, né? Em relação a essa manutenção. E isso não envolve só treinamento, envolve estrutura da unidade de terapia intensiva, medicamentos, materiais, né? Porque a gente está falando do nosso cenário de hospital, que tem quase tudo, ou se não tudo, né? Mas e esse hospital, né, que vocês citaram ali, que está lá no interior, que às vezes não tem uma estrutura mínima? Tem a CIDOT, a EDOT, mas não tem como cuidar desse paciente. Às vezes falta até uma droga vasoativa importante, você está entendendo? Então, a coisa é muito mais ampla do que a gente imagina, né? Mas, assim, está lançado, e eu acho que cabe a cada instituição, né, apoiar isso, né, abraçar isso mesmo e fazer isso funcionar, né? E tem outra coisa. Se for instaurar esse EDOT nesses hospitais, vai ter serviço para todo mundo aqui, garantido. Exatamente. Mas é bom demais, né, gente, ver essas atualizações que vão colaborar com o processo como um todo. Eu fico muito feliz. Nossa, tô doida pra gente já ver os frutos daqui uns 2, 3 anos. Eu tô vendo lá na frente já. Bom demais, é uma mudança muito grande, vai dar muito trabalho. A gente vai trabalhar muito, mas vai ser bom. A recompensa vai ser boa. Não só não para nós, né, mas para os pacientes, né, para as filas, né, para quem vai receber. Isso é o que importa, né? Mais alguém quer comentar? Tem muita coisa para falar aí, gente. As meninas trouxeram muita coisa bacana. E uma coisa que eu vi, eu não consegui gravar os indicadores, mas são os mesmos da Qualidote, né? Porque a Qualidote, porque a Qualidote, ela meio que caiu em muitas coisas, né? Mas eles aproveitaram os indicadores, né? Porque depois que
a questão de financiamento, depois que eles atualizaram com aquela portaria 766 de 2023, mudou um pouco do incentivo que cai em cima dos faturamentos relacionados à CIDOT, sabe? Entrevista, né? Muitas coisas tinham incentivo, deixaram de ter com essa de 2023. Mas esses indicadores serem obrigatórios, né? Também vai ser muito importante, né? Que a gente não tinha o norte, né? Cada CIDOT hoje funcionava de um jeito, você levantava indicador da forma que convém, né? E que às vezes o Estado cobra, né? O A7, a AOPO, né? E agora tornando obrigatório todos os indicadores da Qualidote, né? E são indicadores importantíssimos, né, gente? Que lá na frente vai dar para medir muita coisa, né? Alguém mais? Não, e outro desafio, né, vai ser o sistema. Boa. Ainda não está adequado para a portaria, né? Tem 180 dias para poder adequar. Pensa essa galera, hein, Bárbara? E é engraçado que o serviço de São Paulo entrou, né? Agora o São Paulo está no mesmo sistema que o nosso. Todo mundo sabe, né, que São Paulo não estava, né? Que era um sistema separado, né? Eu nem sei se o sistema comporta São Paulo, eles devem ter um plano, né? Porque o maior problema de São Paulo era esse. Tem que ter um plano. Porque ele não comportava, né, São Paulo. Então, a Bárbara pode falar bem, que ela é da TI. Conta aí, Bárbara, para nós, qual que é o plano? Ou é dentro dos 180 dias aí? A princípio, vai ser a mesma ideia que o SIG hoje, ele veio de São Paulo, né? Então, hoje São Paulo está atualizando o sistema deles para depois o Ministério DataSUS adequar para o Brasil inteiro. A gente vai entrar no de São Paulo. Novamente, Novamente. Mas aí a ideia agora é o quê? Se não vai entrar o novo sistema, o de São Paulo, nesses 180 dias, é atualizar o SIG, agora o sistema atual do Ministério da Saúde, com essas novas alterações. A ideia, a princípio, é essa. Pode mudar. Vamos ver o que vai acontecer nesses 180 dias. Porque o sistema lá de São Paulo é melhor que o nosso, né? Ou não? Parece que ele é mais completo, né? Eu não lembro quando eu trabalhava na central, a gente fazia essas ofertas e o sistema deles era muito, muito mais eficiente do que o nosso. Não sei o que você pode falar. Pode falar pelo CPF, Bárbara. Prefiro me abster. Ai. A Carol já está até suando. Fez São Paulo, né, Carol? E a gente está preocupado aí, porque a gente faz, né? As equipes estão preocupadas, porque inserindo São Paulo, né? Eles têm muito mais centro, muito mais paciente, né? Então, acaba que o cenário nosso pode mudar um pouco, acho que do país inteiro, né? Do país em relação inteiro. aos transplantes. Com certeza. Né? Então, vamos ver como é que vai ser. São Paulo consegue absorver uma demanda nacional muito grande, né? Assim, de oferta, né, Carol? Muito. Eles têm muita equipe para transplantar. Sim. E eles estão, logisticamente falando, né, centralizados também, né? Então, vamos ver. Que unificando, né, por exemplo, fígado, né, como a gente falava, a gente faz hoje pacientes com mel de baixo, né, ou seja, pacientes que têm mais condições, instabilidade menor, assim, até. Unificando São Paulo, a gente sabe que São Paulo o mel já é muito maior, né, acima de 29, 30 pontos, né. Então, talvez isso venha impactar, né, não vir tantos doadores para a gente, né, ou demorar a vir, né, também. Mas vamos ver como é que vai ser. Temos que terminar a leitura, né, Carol? Terminar. Temos que terminar a leitura, pessoal. Cada muita coisa. Muita informação. Teve mudança também, né? Agora não é mais mel de sódio para o mel do fígado, né?
Agora é o mel de 3.0. 3.0, né? O coração também, eu vi que colocaram algumas itens de priorização também. Então, a gente precisa se atualizar aí bem em relação a isso. Acho que foi bom também ter colocado esse MELD, acho que é um MELD que é bom também, mas tem essa questão das pontuações, né? Que para o nosso cenário do DF, como a gente costuma fazer um transplante com MELD menor, talvez mude um pouco, né? Essa questão. É muita coisa, gente. Quer ver, teve até alguns Mas não pontos. sejamos resistentes, gente. Lá na frente vai ficar bacana. Depois que fígado. Adaptar, né, Bárbara, os sistemas, tiver tudo bonitinho, funcionando. Uma coisa Depois que migrar tudo, vai funcionar bem. Vai ser bom. Listagem, né? Ele coloca na portaria o tempo de abstinência alcoólica de 3 meses. Né? Isso é uma coisa que não tinha antes, né? E aí as equipes, a gente sempre pedia no mínimo 6 meses, né? Então agora eles colocaram 3. Mudou também a questão da alfa-fetoproteína, né? Os pacientes com hepatocarcinoma. Deixa eu ver aqui mais. Situação especial para via biliar complicada pós-transplante. Isso aqui foi bom, porque a gente tem muita complicação, né? Com paciente com obstrução de via biliar, que às vezes espera virar colangite para a gente conseguir solicitar a situação especial. Então, agora com a via biliar complicada, a gente consegue também. É muita coisa, assim. Esse MELD 3.0, ele inclui a questão da disparidade de gênero, né? Aí ela até colocou que porque mulheres e idosos têm valores de creatinina geralmente mais baixos. E essa nova fórmula inclui gênero e albumina e diminui o peso da creatinina. Então, assim, né, já vem para igualar um pouco mais essa questão também. É muita coisa, gente. Tem que ler realmente para entender isso aqui, não deixar passar nada. Literalmente reestruturar todo mundo. Quando mudou de mel, tipo, a mel de sódio já foi o impacto, né? Agora Imagina. Mas sejamos positivos, vai ser para melhor. Mais alguém quer falar, gente? Acho que nem dá tempo da gente fazer a dinâmica mais, né, Carol? O assunto foi bom. Rendeu. Muita coisa. E depois que a gente lê, igual você falou, a gente tem que voltar para as principais atualizações, que realmente é muita coisa. Eu acho que tem que ter uma aula só dessa portaria. Também acho. Pode mesmo. Verdade. Para atualizar, né? E, às vezes, pelo menos a nossa parte, né? De doação em captação. Nossa. E aí incluir a atualização de transplante na outra, no próximo módulo de vocês, que vai ser transplante, né? É o módulo 5, né? O módulo 5 é transplante, né? Se não me engano. É transplante. Pegou todo mundo no meio do caminho, né, gente? A gente vai ter que adaptar. Às vezes a gente até consegue discutir isso daí, né, Carol? Sim. Consegue incluir aí uma atualização para vocês, tá bom? Não, lá no Instituto, como a gente muita coisa que a gente conversou aqui mudou, né, gente? Lê isso aí para ontem. O processo, a entrevista, tudo que a gente falou, isso aí não muda, né? Mas a estrutura toda, né, pelo jeito mudou, né? Então, isso é bom a gente pontuar, né, para poder sair daqui também atualizado, né? Mais alguém? Parece que tem uma mensagem aqui, eu não sei se... Não, era do anterior. Meninas, quer fazer mais algum comentário? Bárbara, Jaqueline. Vocês mandaram a atividade? Eu não recebi. Não? Mandei ainda não, vou mandar agora no final. Tá, não tem pressa não, gente. Se quiser entregar até a próxima aula... Posso mandar no seu e-mail pessoal, né? Pode. Se quiser mandar também até a próxima aula, não tem problema não. Pode fazer com calma aí.
Porque vocês trouxeram muitas atualizações, né, gente? Então, deu trabalho, hein? Publicou dia 26. Hoje é dia 30. Foi finalizado hoje. Uau! Foi. Antes da aula. Antes da aula. Muitos antes finalizando. Foi muito rápido. Porque vocês trouxeram tudo atualizado, o negócio publicou dia 26. Que meninas rápidas no gatilho. Eu já falei para Carol, Carol, no início da aula hoje eu vou falar, né, para o pessoal, não sei se todo mundo já está sabendo, que publicou, as meninas já fizeram a aula em cima do negócio. Pode brincar com elas, não. Bom demais. Gente, então, eu não sei se estava todo mundo na sala, quando a gente combinou, aquele tema que era do dia 16, só para pontuar, que a Carol vai falar sobre a gestão de logística, de transporte, é a data do congresso, que a gente não vai não vai ter essa aula, tá? Do dia 16, a gente ficou de remarcar. Então, a gente sugeriu fazer junto com a aula do dia 14, né? Que essa aula, inclusive, de política de incentivo financeiro, é para falar, do dia 14, é para falar do programa de Minas, né? Então, eu posso pincelar rápido também e trazer as novidades também do EDOT também, né? Nessa parte também de incentivo, às vezes, quem sabe até lá já publicou o programa, né? E aí a gente vai atualizando para vocês, com o que tiver até a data, né? Tá bom? Aí fica as 2 aulas para o dia 14, combinado? Porque aí depois do congresso a gente volta dia 21 para fazer já a avaliação final do módulo. Combinado? Que aí não atrasa também as notas. Então, certinho. Quer falar mais algo, Carol? Eu acho que é isso mesmo. Só parabenizar mais uma vez a dupla dinâmica, que realmente surpreendeu, né? Até a gente falou assim, meu Deus, vocês foram falando, fui acompanhando aqui a portaria, né? Porque realmente é algo muito novo, né? Que traz muitos benefícios e a gente precisa muito, assim, atualizar para não deixar passar nada, né? Não só a gente, como as centrais estão no movimento aí também de atualização, né, desse processo, né? Uhum. Em pouco tempo, para muita coisa para mudar, né? E vai dar certo. Às vezes, depois do congresso também, é só a Pâmela, né, daqui da sala, né, que vai. Às vezes, de lá também a gente traz algumas discussões, né, Carol, para o fechamento do módulo. Com certeza vai ter muita discussão. Muita discussão. Então, tá bom, pessoal. A gente encerra por aqui, então, hoje, né? Boa noite a todos. Boa noite, bom descanso, até quinta-feira. Até quinta-feira. Boa noite. Boa noite. Valeu, pessoal, gente.